Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós inicia o primeiro dia da campanha, o poder da palavra. Esses 7 dias de campanha que nós teremos pela frente será 7 referências aleatórias. Não será só o poder da palavra, não. Nós vamos ter outros desafios maravilhosos aí durante 7 dias. Será 7 dias de oração, de palavra, de bênção, de vitória. Nesses 7 dias, eu creio que Deus vai anular muitos problemas na sua vida espiritual, física, material, sua vida conjugal, sua vida financeira, emocional. Será grandes desafios. Esse primeiro dia se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7, o poder da palavra. Esse primeiro desafio de hoje, dessa oração, é o poder da palavra. Pai Celeste, venha a tua presença, buscar a tua face, pedir a ti, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Pedir a ti, ó Deus, que o Senhor atenda o nosso clamor, que o Senhor venha, Senhor Deus, de mistério, nos capacitar, nos livrar, nos guardar, nos proteger, que o Senhor possa nos dar entendimento, conhecimento, sabedoria, para que nós possamos vencer nossas batalhas e que venhamos aprender a usar a palavra correta, a frase correta, a frase vitoriosa. Largar essas palavras de derrota, essas palavras de rancor, de ódio, contenda, fofoca, mentira, engano, trapaço. Largar essas coisas pecaminosas e espelhar naquilo que Deus nos instruiu para ser luz. Quando a Bíblia diz que vós sois luz da terra, Ele está dizendo que você não é uma lâmpada igual muitos se referem. Jesus está dizendo que você é um farol que ilumina o caminho das pessoas. Ele está dizendo que a sua palavra vai ajudar as pessoas a encontrar o caminho certo para a salvação. Através da sua palavra, que é luz para o mundo, eles vão encontrar o caminho correto de andar na justiça, na palavra de Deus. Através da sua palavra, eles vão encontrar a presença de Deus. Porque Deus nos tem como luz do mundo. E aí as pessoas olham para aquela outra palavra dizendo que vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, ele se torna insípido. Não tem como salgar. Você tem que ter o sabor de Cristo, irmão. A sua palavra tem que ter a essência do Espírito Santo. Você tem que ter a presença de Deus, irmão. Se você perder a presença de Deus, já era. Você não tempera nada, nem você. O seu tempero é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Vós sois a luz do mundo. Você que ilumina o caminho com a palavra de Deus, com a Santa Sagrada Escritura. O seu ego, o seu eu interior não serve para nada, assim como o meu não vale nada. Porque a minha justiça não passa de trapo de imundícia na presença de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, a única coisa justa que existe neste mundo é em mim e em você. É Jesus Cristo e a Santa Sagrada Escritura. Ponha-te na posição que Deus quer você. E Deus vai te honrar você. Use a tua palavra para profetizar as coisas que tem que ser profetizado. Para falar o que tem que ser falado. Não use as tuas palavras como uma escuridão. Use a tua palavra como um pontinho de luz do Espírito Santo de Deus na vida das outras pessoas. Use a sua palavra para iluminar os caminhos das pessoas. Use a sua palavra para que a pessoa se sinta melhor. Não use suas palavras para fazer a pessoa se sentir ridícula ou ridicularizada ou humilhada. Não use suas palavras para a pessoa se sentir menosprezada, mas use para exaltar o coração da pessoa, para elas conhecerem Jesus. Enquanto você usar suas atitudes pecaminosas, você ainda não é luz, você é trevas. Enquanto você usar as armas de Satanás, que é maltratar, humilhar, as palavras
que causa dor, ferimento, você ainda não tem a palavra de Deus. Mas quando você começar a trocar esse mal pelo bem dentro de você começar a trocar essas palavras de derrota dentro de você pelas palavras do bem, pela palavra de amor, carinho, afeto e prosperidade, a sua vida vai ser diferente e você vai fazer a diferença onde quer que você passar. Porque Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Você vai ver diversas pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, discípulos de Jesus, discípulos de João Batista, os profetas, os sacerdotes, os juízes, os reis, tudo tinha palavra de prosperidade. Tudo tinha palavra de vitória, palavra de unção. Você vai ver o período patriarcal e você vai ver que os patriarcas também tinham palavra de vitória. Todos aqueles que venceram grandes batalhas, eles não usavam a palavra de derrota. Sempre eles usavam frases peculiares referente a um Deus soberano. Sempre eles usavam frases que a pessoa se levantava. Eu gosto muito daquela palavra de Ana, que ela fala bem claro, até citei numa das gravações minha semana, que Deus pega o homem do monturo de lixo e coloca ele entre os doutores. Eu gosto muito daquela palavra de Jó, quando a mulher, em desespero de alma, a esposa dele, perdeu os filhos, perdeu as noras, os genros, perdeu toda a riqueza que eles tinham, ficou paupérrimo, que ela vira para Jó e fala para ele amaldiçoar Deus e morrer. Aquela palavra de Jó, ele ganhou a vitória no capítulo 2, quando ele disse aquela frase: Deus me deu, Deus tomou. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. Bendito, louvado, exaltado é o teu nome. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso, Deus é soberano. E quando você mudar de atitude, Deus vai te abençoar. Mas para isso você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Para isso você tem que adorar o nome sobre todos os nomes, para Ele te exaltar. Você tem que diminuir e colocar Deus grande na sua vida. Você tem que se humilhar para Deus te exaltar. Enquanto você se exalta, Deus te abate. Enquanto você se levanta, Deus te corrige. Se humilha e abaixa diante de Deus, que Deus te põe de pé e te exalta você. Porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E só o Senhor é Deus, e fora dele não há Salvador. As palavras que muitas das vezes nós usamos, o Senhor reprova. E o Senhor reprovando, eu não consigo a vitória. Pai justo, conceda a vitória para o teu servo. Conceda sabedoria, entendimento, conhecimento, Pai, para que ele possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Pai, naquele dia, pela palavra o Senhor fez os céus e a terra. Pela palavra, o Senhor separou água e águas e fez a parte seca. Pela palavra, o Senhor ordenou que surgisse aves no céu, répteis na terra e seres viventes nas águas. Pela palavra, o Senhor criou tudo. Mas o homem o Senhor não criou só pela palavra. O homem o Senhor fez dele do pó da terra. Fez dele um boneco e soprou nas narinas e tornou-se alma vivente. O que é interessante é que tudo que o Senhor fez pela palavra, lá diz bem claro, e viu Deus que era bom. Mas quando o Senhor nos formou, nos criou, a palavra já fala mais do que bom. E viu Deus que era muito bom. Então, irmãos, vamos orar, orando e buscando, falando coisas boas. Vamos modificar nossa linguagem. Vamos modificar nossa conduta, nossa postura diante de Deus e diante da terra. Para que as pessoas encontrem em você a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus,
Ilumina esse coração cheio de amargura, de tristeza. Pai, ilumina esse coração, Pai, que hoje se encontra, Pai, desesperado. Pai, exalta esse homem, essa mulher que se encontra hoje, Pai, fracassados. Deus, Tu és a nossa vitória. Esse irmão, essa irmã que está sentindo aí, a pior pessoa da terra, Pai, transforma ela na melhor, Pai. Que o Senhor gosta de pegar essas coisas assim mesmo, bem acabadas, para dar um acabamento e fazer um vaso novo. Deus, tenha misericórdia, Pai. Unge esse irmão do alto da cabeça às plantas dos pés. Tira toda a tristeza, toda a amargura de alma. Todo mal que tentaram fazer contra ele, Pai, seja derribado por terra. Venha cair por terra toda a obra de Satanás, para que o povo, Pai, entenda que só o Senhor é Deus. E fora de Ti, Senhor, não há Salvador. Fora de Ti não há quem livra. Porque sabemos, Pai, que somente pela palavra os céus e a terra foi formado. Nós sabemos, Senhor, de uma das respostas que o Senhor deu para o Satanás, Pai Santo, lá no livro de Mateus, depois que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra é esta, Senhor, a Santa Sagrada Escritura, que o Senhor nos deixou, Senhor, para estudarmos a palavra, conhecer-te melhor e nos aproximar do Senhor, compreender o certo e o errado e praticar as boas obras, entender que devemos levar as pessoas para a sua presença e não tirar da sua presença. Que nós venhamos aprender, Senhor, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome todos os dias da nossa vida, para que nós sejamos mais do que vencedor em Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Pai, nos ajuda, nos socorre, nos livra, nos guarda, nos proteja, Senhor. Deus, sem a Tua presença não somos nada. Sem a presença do Consolador, nós somos menos do que nada. Somente um grãozinho de areia na imensidão da praia. Mas com o Senhor, Pai. Ó, Senhor, na rocha que é Jesus, todos verão e saberão que nós estamos na rocha. Porque o Senhor não é um fragmento de pedra, o Senhor já é a rocha por completo. E é o nosso sustento, Pai. E é o fragmento de pedra que está nessa rocha que sou eu, Pai Santo. Precisa, Pai, dessa rocha. Precisa dessa rocha para firmar os meus passos, firmar o meu caminho, firmar a minha alma. Pai, firmar, Senhor Deus de mistério, a alma desse irmão, dessa irmã, e colocar ela no alto retiro, Senhor, porque ela conhece o Teu nome, Pai. Deus, livra do laço do passarinheiro, nos livra da peste perniciosa, nos livra, Senhor, de todo mal. Guarda-nos, ó Pai, porque diante da Tua presença, ó Deus, nós estamos. Diante de Ti, ó Pai, nós estamos. E sabemos, Pai, que o Senhor é Deus e fora de Ti não há Salvador. Deus, sê misericordioso. O Teu servo Elias, Pai Santo, que o Senhor constituiu como profeta de Israel, que era um dos moradores de Gileade, Pai. O Senhor deu a ele, Pai, um ministério. Assim como o Senhor deu o ministério a ele, dá o ministério da luz do mundo e o sal da terra para nós, Pai Santo. Que sejamos aquele que clareia as veredas do Teu povo através da Santa Sagrada Escritura. E temperamos, Pai Santo, na Santa Sagrada Escritura o Teu povo para o encontro com o Mestre Jesus. Pai, sede misericordioso, nos abençoa, nos livra, nos guarda, Pai, com as Tuas mãos. Senhor, hoje é o primeiro dia da campanha, o poder da palavra. Meus queridos irmãos, eu vou ler aqui no livro de 1 Reis 17, do 1 ao 7, sobre o poder da palavra, da qual o Senhor me direcionou para fazer essa campanha. O tema oficial será o poder da palavra, mas cada oração será aleatória durante 7 dias. Viu? Terá versículos aleatórios, não é só o mesmo versículo não.
E dizem que a palavra de Deus, em 1 Reis 17, versículo 1 ao 7, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmão, mas que palavra do nosso irmão profeta Elias, o tisbita. Elias, o tisbita, tisbita não era o sobrenome dele, era a cidade onde ele nasceu. Ele era de Tisbita, cidade de Tisbita. Por isso que ele é conhecido como Elias, o tisbita. E ele morava na terra de Gileade. Meus queridos irmãos, eu quero salientar para você aqui: Elias não era um homem que conversava coisas que não devia. Elias não era um homem de piadinha. Elias não era um homem que conversava fiado. Elias não era um homem de jogar a conversa fora. E toda palavra que ele abria a boca e falava, a coisa se cumpria. Ele era um homem preparado pelo próprio Deus para profetizar nessa época. O povo de Israel estava em decadência, um declínio muito grande, na qual, quando Deus ordenava ao profeta, que ele ia lá e avisava, se não corrigisse, aquilo acontecia em pouco tempo, às vezes até na hora. E ali Elias chegou e falou assim: ó, gente, é o seguinte, quero dizer para você, rei Acabe, que a partir de hoje não vai mais chover na terra durante 3 anos e 6 meses, senão segundo a minha palavra. Ali foi aprovado por Deus desde quando ele estava no Monte Carmelo, irmão. Deus pôs aquilo lá como uma punição, porque o sal da terra tinha ficado insípido, que a luz do mundo, se tinha acabado o azeite da oração, da unção, já tinha apagado o pavio que fumega. E ali Deus começou a corrigir o povo de Israel, usando os profetas e os sacerdotes. Mas o povo não quis se corrigir. Era por isso que de vez em quando eles estavam escravos de alguma nação, porque eles não obedeciam a palavra de Deus. E hoje não é diferente. A palavra de Deus ordena para vir para a igreja, para ser revestido de poder. Pois o povo quer ir para a rua, quer ser crente em casa, sou crente do meu jeito, mas não quer saber de ser adorador. E Elias não tinha disso com ele não, ele era adorador e pronto. Doa quem doer, chore quem quiser, podia perseguir, fazer o que for. Ele era adorador de Deus e pronto. Tanto é que a condenação dele é uma condenação brutal, irmão. Ele foi colocado dentro de um tronco oco e foi serrado ao meio. Imagina, irmão. Não tinha serra de fita, não tinha máquina de serrar, era tudo rústico. A pessoa, irmão, que serrote passando aqui, tronco, reco. Bem devagar, um de lá puxando, outro de cá, que chama gurpião, até partir o corpo de Elias no meio. Irmãos, ele, quer queira ou não, ele foi um dos mártires do Evangelho. De uma certa forma, né? Então, irmãos, Elias foi um profeta que Deus levou vivo. Assim, Isaías cerrado ao meio, Elias levado ao céu. Isaías sepultado e Elias vivo, subindo para o céu. E ambos em épocas diferentes, né? Bem diferentes, muitas décadas depois de Elias. Elias pega, torna a falar de novo que vai chover.
Ora de novo, Deus manda a chuva. 3 anos e meio depois, Deus manda a chuva. Isaías profetiza da luz do mundo. No ano de 740 em ordem decrescente, a 580 a.C., no cativeiro já. Elias profetizou com cerco. Ninguém quis obedecer. Isaías, dentro do cativeiro da Babilônia, profetizou que agora a escravidão do pecado seria tirada das costas do homem. Como? Com a vinda do Messias. Por esse motivo, cerraram ele ao meio. Elias foi cerrado ao meio por esse motivo. Aliás, Isaías foi cerrado ao meio por esse motivo. E Elias, Deus recolheu para vir naquele dia, depois do arrebatamento, falar do amor de Deus para o povo, para ser morto, lá no muro da lamentação. Olha que ministérios distintos. Elias, primeiro, profetizou, foi levado vivo. Isaías, décadas depois, dentro de um cativeiro da Babilônia, 70 anos de escravidão, profetizou, foi cerrado ao meio. Elias volta para morrer depois do arrebatamento. E Isaías se encontra com Deus no céu. Olha que coisa mais linda. Elias foi encontrar com vida. Isaías vai encontrar após a morte ressurgido. Mas não se engane não, quando Elias morrer no muro de lamentação, ele volta de novo para o céu. Então, irmãos, nós temos que entender tempo e espaço, a cronologia. No tempo do rei Acabe, era o profeta Elias, o tisbita, que eu li para vocês, pelo poder da palavra. No tempo do reinado da Babilônia, o rei da Síria, Nabucodonosor, Isaías, o poder da palavra. Ambos falaram em épocas diferentes. Um pregou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, olho por olho, dente por dente, que era da lei. E o outro pregou um Deus cheio de graça e virtude, para dar para a humanidade e perdoar os pecados. Um pregou que Deus executa, o outro pregou que Deus salva. Olha que coisa mais linda. Tudo no Antigo Testamento, tudo pelo poder da palavra. Meus amores, eu quero pedir a você que tenha um pouquinho de compreensão na hora da explicação da palavra, dos dois momentos distintos. Tem uma hora que eu troquei o nome, mas depois eu corrigi logo em seguida. E eu faço a correção de novo, a mesma correção. Elias, tempo do rei Acabe. Escravidão da monarquia de Acabe e Jezabel. Os profetas de Baal e os 400 de Azera. Isaías, tempo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Profeta Elias pregou a palavra da salvação e profetizou as bênçãos de Deus na vida do povo. Isaías pregou a palavra da salvação, o sal da terra e a luz do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E a paz de Deus esteja com você. E a paz do Senhor esteja com tu e tua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus.